Para começar, eu queria que você explicasse o significado da palavra juiz. O que significa um juiz? Então vamos lá, né? Antes de explicar também o que é julgar, o que é juízo no Novo Testamento, a gente tem que ir para o Antigo, né? Temos que ir para a base. A palavra lá no hebraico, por exemplo, julgar, é a palavra shafat, né? A palavra shafat, que pode ser julgar, pode ser processar, também pode ter o sentido de administrar a justiça, decidir entre, né? Julgar, fazer justiça. Então ela vai ter um significado bastante abrangente. E a palavra juiz é chofete, né? O chofete é o juiz. E a primeira pessoa a ser chamada de juiz na Bíblia é o próprio Deus, em Gênesis 18, 25. Naquele diálogo entre Deus e Abraão sobre a cidade de Sodoma, né? Onde Abraão começa a dialogar com Deus, porque Deus vai exercer o juízo sobre Sodoma e Gomorra, e Abraão começa a ser um intercessor ali, interessante, que ele vai intercedendo, né, diante de Deus, que ele é o juiz. Eu sempre costumo dizer que a Bíblia enxerga Deus, né, como sendo um juiz, como sendo o chofete, o juiz. Agora a gente tem que entender uma coisa, que a compreensão de juiz dentro da Escritura é diferente de juiz, de justiça, de juízo, né? O verbo, o adjetivo que vai compor essas palavras, dentro da Escritura ela tem um significado muito mais abrangente do que na modernidade. Porque hoje em dia nós temos um significado muito mais restrito, né? Os poderes, geralmente, dos países são divididos em três grupos, né? Três poderes. A maioria dos países é assim. Tem o legislativo, executivo e o judiciário. E dentro disso, no caso do judiciário, no nosso país, é uma profissão de carreira, né? Você estuda, tal, pega o diploma, começa a trabalhar ali como juiz e assim vai. Né? Então, no nosso caso, no nosso país, Brasil, ou Estados Unidos, ou em outros países, o poder judiciário é um poder independente. O executivo, que é o presidente, governador, prefeito, né? É um poder independente. O legislativo, que é os caras que fazem a lei, que é os vereador, deputado federal, deputado estadual, senador, é um poder independente, tá, pessoal? Agora, na Bíblia não funciona assim. Na Bíblia, né, um chofete, um juiz, ele pode executar os três poderes. Então ele pode ser tanto líder da cidade, ele pode ser o judiciário, ele pode ser um líder do exército. Então o juiz, dentro da Escritura, é uma pessoa que ele é escolhido para exercer a justiça, né? E ele é escolhido para exercer aquele cargo. Muitas vezes o cara é escolhido por ele ter conhecimento e tal, para exercer esses cargos aí. E antes da gente começar de continuar aqui, nós vamos ver que as pessoas às vezes têm aquela ideia. Ninguém pode julgar ninguém. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Eu acredito que realmente ninguém tem o direito de julgar ninguém, né? Direito mesmo é apenas de Deus. Deus, ele tem o direito, porque tudo é dele. Mas Deus delegou, né, a autoridade a homens para julgar outros homens. Que é o que às vezes as pessoas não entendem isso aí. E para a gente ver isso aqui, vamos ler lá em Êxodo. Êxodo, a partir do versículo 13. Não, Êxodo 18, né? Vamos lá para Êxodo. Devia ter marcado. Êxodo 18, a partir do 13. Vê uma coisa que é interessante, né? Em Êxodo. E aconteceu que, no outro dia, Moisés assentou-se para julgar o povo. Então você vê que a Bíblia declara ali em Êxodo que Moisés se assentava para julgar o povo. E o povo estava de pé diante de Moisés desde a manhã até a tarde. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que tu fazes ao povo? Porque te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até a tarde. Então disse Moisés a seu sogro:
é porque este povo veio a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim, para que eu julgue entre um e o outro, e lhes declare o estatuto de Deus e suas leis, né, pessoal? Então você vai ver uma coisa aqui interessante, que o povo, ele ia até Moisés, para que Moisés julgasse a causa dele, né? Para que Moisés declarasse várias coisas. O cara armou a tenda de um lado e o outro achou não, que aquele lado era o lado dele. Lá, o cara misturou a ovelha, o cara tá brigando. Então, várias coisas, desde os mais pequenos aos mais banais, as coisas grandes, ó, alguém é suspeito de matar fulano. Todo mundo ia a Moisés, para que Moisés fizesse o quê? Moisés era o juiz ali de Israel, né? Que Moisés julgasse a causa das pessoas, dissesse quem está certo, quem está errado e tal, né? E era Moisés sozinho, porque ele era o líder, ele foi o cara, a pessoa escolhida por Deus. E Jetro, o sogro dele, né? Vendo isso, aconselhou Moisés dizendo, olha, isso aí que tu tá fazendo não é bom não. É você sozinho para julgar essa multidão, né? Segundo alguns estudiosos, né, dizem que mais ou menos 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Então você imagina um cara, é só de homem, né? Porque contado é os homens, fora só mulheres e crianças. Agora imagina a galera que Moisés tinha que resolver os BO dele, né? E declarar a lei de Deus, ó, o que diz a lei de Deus, o que não diz, certo? Então foi Jetro, né? Ele chegou e falou para Moisés, isso aí não é bom que tu tá fazendo. Quem já tomou conta de igreja sabe o que Moisés estava passando, né? Você tem uma igreja, às vezes, com 30, 40 pessoas, tem problema direto, imagina. E aqui no versículo 18 diz assim, totalmente desfalecerás assim tu como este povo que está contigo, porque esse negócio é muito difícil para ti, tu não podes fazer. Ouve agora a minha voz, né? É interessante isso aqui de Moisés. Moisés é uma pessoa impressionante, porque Moisés é muito humilde. Muita humildade demais. E isso, pessoal, é um líder. As pessoas não entendem o que é um líder, né? A diferença de um líder para um chefe. Um líder, que nem Moisés, ele sabe ouvir as pessoas. O chefe não. Ele quer se impor, ele quer usar autoridade no sentido negativo. Ele quer oprimir, ele quer dizer, eu que mando, Deus me escolheu, né? Agora você imagina, o próprio Deus, Adonai Elohim, falou com Moisés, desce lá no Egito, tal, tira meu povo. E agora chega o sogro de Moisés, Jetro, que era midianita, e vê Moisés administrando, gerindo a coisa errado. Né? Olha que interessante para você entender. Ele vê Moisés gerindo errado, né? E Moisés era homem de Deus, não era homem de Deus? E ele olha, Moisés, esse jeito aí que tu tá administrando não tá bom não. Nem você vai conseguir resolver o problema do povo, que são uma multidão muito grande, né? E você vai morrer, desfalecer, murchar. A palavra tem aquela ideia de murchar como uma flor, porque desde manhã até a tarde você tempo nem de comer, né? E os apóstolos, eles acabaram também nisso aí também, não foi? Os apóstolos lá em Atos eles também acabam tendo que resolver tantos problemas das pessoas que eles não têm tempo para o seu chamado, que é pregar a palavra. Tanto que lá em Atos, os apóstolos, eles vão escolher o quê? Diácono, né? É aí que ele tem a ideia de, não, nós estamos travados aí com o problema dos pessoal, vamos escolher diáconos, porque nós não fomos chamados para isso. Nós somos chamados para pregar. E os diáconos, para resolver esse problema aí de cesta básica, de necessidade de cada irmão. Veja só. Então, o sogro de Moisés, ele dá esse conselho, né? Para Moisés, né? Ouve agora minha voz e te aconselharei. E Deus será contigo. Se tu, pelo povo, diante de Deus, se tu, pelo povo, diante de Deus, e leva tu as causas de Deus, e declara os estatutos e as leis, e faz-lhe saber o caminho em que deve andar, e a obra em que deve fazer. É a mesma coisa dos apóstolos aqui, né? Que o sogro de Jetro diz, olha, tua função é declarar, revelar a palavra de Deus para o povo, as leis, os estatutos. Né? Mas você está preso aí resolvendo o problema deles. Mesma coisa dos apóstolos. E tu dentro de todo o povo, aí vai começar. Quando o cara diz, uma pessoa não pode julgar outra, é complicado, porque olha só,
E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes. Primeira questão. Não é qualquer um, né? Exatamente. Homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiam a avareza. Esse é o problema, né? Hoje tá difícil, hein? Esse é o nível de juiz, Chofete, que Jetro fala ali para Moisés, que é o juiz que Deus quer para resolver a causa das pessoas. É importante ter o raciocínio. Eu acho importante também que Paulo traz isso para a ordenação do pastor. Do pastor. Do Novo Testamento, né? Do bispo, né? Bispos. Que o bispo é o encarregado. Tem gente que não sabe. Então, homens capazes, capacitados, né? Tementes a Deus, né? Homens de verdade. Eu acho interessante que ele é homens de verdade, homens verdadeiros, né? Que odeiam a avareza. E põe sobre ele por maiorais, né? Essa palavra maioral aqui na minha Bíblia está maioral. No hebraico é sar, ou príncipe, ou orochi, cabeça. Ou seja, líderes, são os líderes. Maiorais de 1000, e ele começa pelo cargo mais alto. Maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. Isso quer dizer o quê? Que como Jesus falou, nem todo mundo tem a mesma capacidade. Tem uns que vai ser, né, líderes de 1000. Outro vai ser de 10, é a diferença. De 10. Mas todos estão na função de quê? Do reino. Para que julguem, né, este povo em todo o tempo. E seja que todo o negócio grave tragam para ti. Mas todo negócio pequeno, eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles levarão contigo. E se fizeres, e Deus te mandar, poderás então substituir assim também todo este povo, e em paz irá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz de seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. E escolheu homens, né? Veja que Moisés escolheu homens, não foram anjos, né? Foram homens capazes de todo o Israel, e o pôs por cabeça sobre o povo, maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10. E eles julgaram o povo em todo o tempo. O negócio árduo trouxeram a Moisés, e todo negócio pequeno julgaram eles. Então despediu Moisés e o seu sogro, o qual se foi à sua terra. E você vê uma coisa aí já teve um julgamento, porque Moisés, dentro do povo todo, foi escolher, que ele foi escolher os melhores. Ele já julgou quem era bom e quem não tinha competência. Quem tinha capacidade. Né?